O Banco do Brasil acabou de postar um dos piores resultados da sua história. Será que é o fim para essa estatal ou será que é uma oportunidade para quem quer começar a investir nela? Nesse vídeo vamos falar sobre o resultado do Banco do Brasil, minhas expectativas, o que eu penso para essa empresa, como foi esse resultado, por que aconteceu essa alta repentina de Banco do Brasil ao invés de uma queda quando saiu os resultados e o que você tem que ter em vista ao investir em Banco do Brasil. Não se esquece, já se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Esse vídeo vai ser muito importante para você que é acionista do Banco do Brasil ou para você que quer se tornar um acionista ou que apenas quer saber o que está acontecendo no momento com o Banco do Brasil. Para quem não sabe, Banco do Brasil é um banco que tem mais de 200 anos de história. É um dos maiores bancos da América Latina. Então, por ter 200 anos de história, ele obviamente já passou por diversas crises, diversas condições econômicas difíceis para o país. Como todo mundo sabe, o real ele veio recentemente, nesse período de 200 anos ocorreu diversas trocas de moedas. Então, ele é um banco que é muito bem estruturado. E outro ponto que tem que ter em vista do Banco do Brasil, que ele é o maior financiador do agronegócio no país. E também que ele é uma estatal. William, o que é uma estatal? E estatal é uma empresa que ela é parcialmente... Quem é parcialmente dona dela? O governo. Estatal, governo. Temos que sempre associar essas duas palavras, você já vai saber daí o que é uma estatal. No caso do Banco do Brasil, o governo tem 50% das ações de Banco do Brasil. Então o governo tem uma certa posição. Então ele tem um direito certo de fala. O resultado do segundo trimestre apresentou um lucro de 3,8 bilhões. Ah, William, mas é um baita número. Sim, é um baita número, mas foi 60% a menos do que o mesmo período em 2024. O ROI, Return on Equity, ficou em 8%, também uma queda. O payout caiu de 40% para 30%, também uma queda. O dividend yield está em 12,36%. Ah, William, mas é um baita dividendo. Vocês têm que ter em vista uma coisa. Isso é uma coisa que só os grandes explicam, uma coisa que muitas vezes é vendida em curso, mas eu vou estar falando aqui. O dividendo, essa taxa, o dividend yield, ele não deve ser calculado assim como normalmente é olhado lá nos fundamentos, que tu olha lá, o dividendo é de tanto, o PVP é de tanto. Deve ser olhado de uma forma diferente. Tem que ter em base a teórica. O que é o dividend yield que apresenta ali? Dividendo todo mundo já sabe o que é, já expliquei. Dividendo é uma parte do lucro que a empresa paga. E o dividend yield é aquela taxa sobre, vamos supor assim, pagou R$1 de dividendo. E a empresa, o valor da cota está R$10. Então o dividend yield vai ser 10%. Aí vamos supor assim, o valor da cota de um dia para o outro caiu para R$8. Concordamos que o valor do dividend yield vai aumentar. Mas ali teve uma queda. Então por isso que não deve ser olhado. E como o lucro caiu, provavelmente os próximos dividendos que serão pagos não serão tão altos quanto os anteriores. Isso é uma coisa que tem que ter em vista. Por isso só não pode olhar por aquele dividend yield, por causa dessa variação negativa que teve e por causa que os próximos resultados devem ser menores. Isso já tem em vista. A minha visão é que para os próximos 2 anos o dividendo fique ali entre 10%, 9%, 8%, que para mim já é um bom dividendo em ações. E que os resultados de Banco do Brasil foram ruins e mesmo assim, quando saiu o resultado, subiu a ação, subiu o valor da cota. Então, vocês têm que ter em vista que o mercado ele é o seguinte, ele sobe no fato e cai no boato, ou sobe no boato e cai no fato. E aconteceu o seguinte, ele caiu no boato e subiu no fato. Por quê? O que eu não estou entendendo o que tu está falando, William? Tu está falando em grego?
Não, calma, respira que eu vou te explicar tudo certinho como tem que ser. É o seguinte, caiu no boato e subiu no fato. Já era imaginado que seriam resultados ruins. Então o mercado já precificou isso. O mercado já imaginou e já caiu. O valor da cota já caiu antes de sair o resultado. E quando saiu o resultado, foi visto que era ruim, mas não era tão ruim quanto esperado. E por isso que depois subiu. Por que está ocorrendo essa queda? Por que teve a queda de 60% no lucro? Foi por dois motivos. Uma mudança contábil e a inadimplência. Inadimplência do agro, principalmente. Bom, teve uma mudança contábil. Antes, a inadimplência ela era mostrada apenas inadimplência passada. Por exemplo, assim, a inadimplência só do primeiro trimestre, do segundo, que foram trimestres que já passaram, dos meses passados. Hoje, foi colocado um negócio diferente. Existe a inadimplência esperada, que é uma projeção futura. Isso, então, começou a despertar o olhar dos investidores, começaram a olhar esses pontos. Outro ponto é a inadimplência do agro. Por que está dando essa inadimplência do agro? Por quê? Bom, antes, se quem é mais antigo sabe que o principal fiador, o principal que liberava crédito para o agro foi, por muitos anos, o único Banco do Brasil. Então, o agricultor, aquela pessoa que trabalha no agro, ela não podia ficar devendo para o Banco do Brasil, porque senão não teria outra opção, não teria outro meio de fazer o custeio da nova produção. Hoje em dia, existem mais formas. Hoje, existem outras maneiras de você conseguir mais crédito para então começar a sua produção. E é por isso que estão devendo mais para o Banco do Brasil. Porque, vamos supor assim, você tem Itaú, Banco do Brasil. Itaú, você pegou um crédito, a garantia foi ali a sua fazenda. E o Banco do Brasil pegou como fiador a sua produção. Concordamos que aquela sua produção, como o Banco do Brasil vai vendê-la, colhê-la, como pegou ela. Agora, vender a sua casa, a sua fazenda, é muito mais fácil. E até o produtor tem muito mais medo de perdê-la. Então, ele vai garantir de deixar aquele pagamento em dia. William, o que você acha para o Banco do Brasil? Você tem Banco do Brasil? Você pretende comprar? Me dê os pontos, o que você deveria fazer? Bom, eu tenho Banco do Brasil, tenho uma quantia, uma posição bem legal da minha carteira exposta em Banco do Brasil. O que você tem que ter em vista ao estar investindo em Banco do Brasil? É o risco. Toda ação tem seu risco. Só que você tem que ter em vista que Banco do Brasil está caindo e a maioria dos outros bancos estão subindo em relação ao seu lucro. Estão tendo seu lucro crescente. Veja no Nubank, está tendo um lucro subindo trimestre após trimestre. Itaú, outro banco perene também. Banco do Brasil caiu. Pensa, primeiro trimestre caiu 10%, agora caiu 60% em relação ao segundo de 2024. Você tem que ter em vista esses pontos. Você quer esse risco para sua carteira? Você está comprando agora que a ação caiu, agora que teve esse lucro baixo. O que você pensa para sua carteira? Aí vai do seu ponto de vista. Você tem que ter em vista que aquele setor está subindo, que o problema é no Banco do Brasil. O problema é no Banco do Brasil, não é nos outros bancos, não é um problema geral que está acontecendo. O problema está acontecendo só com o Banco do Brasil. Aí é o seu risco de pegar aquela faca caindo. Já aconteceu muito de ter investidores que compram aquela ação na baixa, quando cai e depois ela sobe, dispara. Mas muitos falam, pode ser que ela vá ser a oportunidade da década. Pode ser também que demore uma década para você estar tendo lucro com ela. Você tem que ter em vista se você quer comprar bancos que já estão demonstrando lucro ou se você quer comprar aquele banco que está mais arriscado. Outra coisa que você tem que ver, ocorreu isso com o Bradesco anos atrás, com esse negócio de liberação de crédito, que liberava muito crédito. Só que aí, Bradesco não é uma estatal, não é controlada pelo governo ali indiretamente, mas Banco do Brasil é.
Tem que ter em vista que ano que vem, ano de eleição, quando vê, pode liberar mais crédito. Você tem que ter tudo, isso tem que ter tudo em vista. Eu acredito sim que o Banco do Brasil vai se recuperar. Eu acredito que ele vai subir. Mas a questão é se os outros bancos não vão subir mais. Se os outros bancos não vão ter um lucro maior. Essa sim é a questão. Ah, William, Banco do Brasil pode quebrar? Não, tira isso da sua cabeça. O Banco do Brasil não vai quebrar. O Banco do Brasil não vai quebrar, não vai quebrar, não vai quebrar. Porque é o seguinte, o governo, ele nunca vai deixar um banco seu quebrar. Ele quebra a gente, mas não quebra o banco. E isso pode tirar da sua cabeça. A questão é você ter que ter em vista se os outros bancos não pretendem, não vão subir mais que Banco do Brasil. Isso você tem que avaliar. Isso não é uma decisão que eu posso tomar por você. William, o que você vai fazer com relação à sua posição em Banco do Brasil? Por enquanto, eu vou mantê-la. Eu vou mantê-la, com certeza, eu não vou me desfazer dela. Eu acho que ela vai subir. Eu acho que ela vai subir. Não é uma certeza, até porque não tem como ter essa certeza. Eu tenho certeza de que ela não vai quebrar. Isso eu tenho certeza. Outro ponto. Eu vou analisar os outros bancos. Se eu vejo um fundamento melhor em outros bancos do que Banco do Brasil, eu vou me posicionar mais em outros bancos. Mas eu não vou desfazer a minha posição em Banco do Brasil. Não vou vender cotas, não vou fazer isso. Talvez eu vá me posicionar mais para aproveitar mais uma oportunidade. Aí vai de você, se isso é uma oportunidade ou um risco. Me conta aqui nos comentários o que você acha. Muito obrigado pela atenção e já sabe, bora dominar o jogo financeiro.